A tentativa de escapar da dor é o que cria ainda mais dor. A maioria das pessoas em 2005 não sabia muito bem o que esperar do Constantine nos cinemas. Boa parte delas também não sabia da consagrada série de histórias em quadrinhos Hellblazer. Apesar das críticas de alguns fãs sobre a fidelidade da adaptação, é inegável que as mensagens da vida do Jon passam para o espectador neste filme. Podemos ver ali inspirações da primeira história dos anos 80, Fome, e Hábitos Perigosos, sendo essa última o cartão de visitas do mago trapaceiro. A primeira cena é uma clássica apresentação de um exorcista, algo muito parecido com aquelas que vemos na série Exorcista. Porém, vemos a total falta de preocupação do protagonista com normas religiosas, com a situação ou até mesmo com a vítima do espírito. A sensação que passa para o espectador é que isso é só mais uma terça-feira, como se ver um homem envelhecer em segundos, prender uma entidade em um espelho de 90 centímetros e lançá-la andares abaixo fosse só uma rotina, igual a bater o ponto em uma empresa. Isso é um artifício exaustivamente usado em filmes de ação. Esse é o famoso quem sabe faz ao vivo, ou melhor fazer do que contar. Isso nos cativa tanto quanto apresentações de circo. Inconscientemente, nos perguntamos quem é esse cara ou como ele faz isso. Mas o que interessa tanto, o diferencial dessa técnica nesse filme, é que ela muda esse questionamento e começamos a indagar o quão torturada é essa alma. Diferente de quando vemos o Bruce Lee eliminando dezenas como se não fosse nada, ou quando vemos um pianista virtuosamente tocar dezenas de notas por segundos, a apatia de Jon Constantine perante a situação lembra a de um ex-veterano. Ele está passando pelas pessoas desesperadas, fazendo-o parecer um espectro, como se fosse a outra parte do problema necessária para resolver a situação. O cigarro que ele fuma aqui constantemente funciona como uma ferramenta da narrativa, como se dissesse para todos, eu não ligo. Como se não tivesse um adolescente do outro lado prestes a ir para o inferno. E quando ele consegue finalmente liberar o espírito, qual é a primeira coisa que ele faz? Verificar se a garota está bem? Ajudar o senhor que foi atacado e está do lado? Que nada, ele só quer saber de outro cigarro. Esses pequenos comportamentos deixam os personagens mais interessantes. Podemos ver isso no Tyler Rake, no filme Resgate. Na primeira cena, ele pula tranquilamente de um penhasco de metros e fica no fundo do rio no que parece ser um estado de meditação. Ou na cena do cativeiro, quando o sequestrador puxa o gatilho com a arma bem na sua testa. E como o diálogo diz, o filho da puta nem piscou. Não teria como saber se a arma estava descarregada, né? Jon e Tyler fazem parte desse tipo de personagem que parecem estar sempre jogando uma roleta russa com as suas próprias vidas. Embora muitos pensem que isso seja um ato de casca grossice, isso também é um alerta sério. São sinais de pessoas que já desistiram e que a partir daí, tudo que vier é lucro. Temos aqui exposição repetitiva a eventos traumáticos, desensibilização emocional, comportamento imprudente ou autodestrutivo. Traços presentes no transtorno de estresse pós-traumático. Um problema muito subestimado atualmente, pois existe a impressão de que somente pessoas que passaram por grandes conflitos desenvolvem essa condição, diminuindo o sofrimento de milhões de pessoas. Estoicismo sarcástico. Me diga você, em uma situação de crise, onde tudo que você construiu corre o risco real de ir por água abaixo, como você geralmente reage? Aquele trabalho cujo prazo diminuiu de repente, ou situações da vida real que exigem de você coisas que você nunca fez, como falar em público. Você entraria em desespero, perderia o controle ou se acalmaria? Responda nos comentários se isso já aconteceu com você e como você se virou. Enfim, o estoicismo é a filosofia que ensina o autocontrole, a razão e a aceitação. Ela nos diz, seja racional, busque virtudes internas e não seja tolo. Por que diabos você precisaria se preocupar com situações e coisas que estão muito além da sua capacidade de influência? Não faz sentido ficar triste porque um terremoto vai acontecer em Los Angeles. O que você precisa fazer é não ir para lá e avisar a todos que você conhece para fazer o mesmo e sair de lá. Você não pode evitar o terremoto. Se ampliarmos o nosso campo de visão, Jon Constantine está em um universo da DC ao lado de figuras praticamente divinas, como Superman, e já conseguiu passar a perna em muitos deles justamente por causa disso. Ele focou
no que poderia fazer e não em trocar porrada com kryptonianos. Contudo, voltando ao universo do filme, seus inimigos são demônios, anjos, seu câncer e o pior de todos, ele mesmo. Para enfrentar toda essa situação, ele usa o estoicismo sarcástico, retraje cômico, piadinhas, deboches, mentiras, trapaça e sarcasmo são as suas armas. Ele nunca demonstra estar triste, mesmo morrendo. Em momentos em que anjos e demônios o têm nas mãos, parece que ele sempre está pensando em alguma coisa, em alguma jogada. Ele é um blefe ambulante, o cara que nunca larga o osso. Se negociam por 20, ele consegue por 15 e todos acham que saíram na vantagem, só para descobrirem um tempo depois que ele revendeu por 40. No filme, ele é conhecido mais como um exorcista, porém na verdade, ele é um mago, e magos devem ser bons negociadores, assim como Salomão foi. Na obra, infelizmente pelo seu curto tamanho, só vemos um pouco dessa habilidade. Uma vez quando ele engana Baltazar para descobrir os planos de Mamon e na clássica cena do auto-churrascamento, baseada no final de Hábitos Perigosos, onde John Constantine ficou conhecido como o homem que enganou até mesmo o diabo. Ele sabia que não tinha chances contra Mamon e foi derrotado por Gabriel. Então, sabendo que o diabo buscaria sua alma pessoalmente e que não aceitaria dividir a terra com seu filho, John Constantine comete auto-churrascamento para chamar Lúcifer e fazer um acordo. Constantine entrega os planos de Mamon e Gabriel e Lúcifer lhe concede um desejo. E aqui vem a genialidade do mago. Ele se sacrifica por Helena ao invés de pedir mais tempo de vida. Depois disso, Lúcifer já estava confiante de ter em mãos a alma do exorcista, até que Deus intervém, pois Constantine havia acabado de fazer um ato de sacrifício crístico, ganhando a sua salvação. O capiroto, insatisfeito, cura o seu câncer de pulmão apenas para que ele tenha a oportunidade de pecar e ir para o inferno de novo. Essa jogada é tão genial que eu me pergunto se foi tudo planejado ou se ele simplesmente vai fazendo as coisas, né? Sarcasmo como arma de defesa emocional deixa seus adversários em estado de confusão. Ainda mais quando são pessoas maiores e com mais influências do que você. Eles esperam seu medo, mas quando veem um sorriso seguido de uma piada, seja autodepreciativa ou não, você desestabiliza a confiança que eles tinham a priori. Estamos cheios de relatos da participação do Brasil no segundo grande conflito mundial, onde os soldados estavam em total desvantagem em tudo, até no clima. Mas os alemães viam sorrisos, piadas, jeito irregular de lutar, trapaça e desordem. Isso causa um verdadeiro bug na cabeça deles. Se juntarmos isso com o estoicismo, é basicamente conhecer seus pontos fracos e o que é possível de se fazer para virar o jogo. Percebemos que o verdadeiro poder deste mago é a arrogância de seus adversários. Essas características eram muito comuns nos protagonistas abraçados pela Era Ed, que na visão do Meia-Noite Aqui foi a melhor época dos últimos 2 séculos. São personagens sempre com o mesmo arquétipo, desfavorecidos daquilo que o protagonista principal tem em abundância, mas que encontram em sua desvantagem a principal característica que os torna geniais. Por exemplo, o Rock Lee de Naruto, o Vegeta do DBZ, o Shadow do Sonic, Hellboy, o próprio Constantine. Infelizmente, hoje em dia é comum ridicularizar esse tipo de arquétipo. Coisas como, ui, estão farmando aura ali. E olha lá, o cara se acha o protagonista. Enfim, se quer um conselho, seja o protagonista da sua própria história. E dane-se. Vestimentas. O motivo que faz ser impossível não gostar de John Constantine. Existe um discurso muito famoso hoje em dia. Minhas roupas não definem quem sou. Na vida real, isso pode até ser verdade em alguns casos. Contudo, no cinema, elas nos passam mensagens que não precisam ser ditas em palavras. E isso é o que todo diretor de cinema quer no final, dizer sem precisar falar. Sobretudo, gravata e camiseta social. Roupas de um trabalhador comum britânico.
Esse filme, no caso, ele é americano. Isso tudo possui uma boa metalinguagem para a história do personagem. Sempre que vemos multidões de figurantes em filmes que se passam em grandes cidades, percebemos essas peças. Inconscientemente, isso nos passa mensagens, gatilhos como pessoas que nunca param, pessoas atrasadas para o trabalho, Nova York, a cidade que nunca dorme, pessoas sufocadas pelo nó da gravata, em suma, pessoas ocupadas. Mas isso é extremamente desafinado com a personalidade do Constantine, tanto nos quadrinhos quanto no filme. Ele é uma estrela errante, insurgente, um mago bêbado, adicto e trapaceiro, não segue ordens e possui um cabedal de atitudes totalmente irreverentes. Na década de 80, em Londres, e na verdade em boa parte do mundo, esse era o tipo de roupa padrão para basicamente qualquer lugar, inclusive para o trabalho. Alan Moore, um dos criadores do personagem, o chamou de o mago operário, ou seja, o ocultista da classe trabalhadora. Conscientemente ou não, os criadores de John conseguiram passar uma mensagem subliminar apenas com o visual do personagem. Ela diz: esse cara está sempre em tramóias, sempre ocupado, não pode ficar parado, tem que estar sempre indo de um lugar para o outro, sempre se virando, sempre barganhando, sempre sobrevivendo. Assim como eu, você acaba virando fã inconsciente do John Constantine, porque na vida real você às vezes tem que fazer essas coisas. Cada uma dessas coisas estão presentes na sua vida cotidiana real. O sacrifício, culpa, o anseio pelo perdão, o merecimento. Muita gente nos dias atuais não tem um milésimo da vontade de redenção que esse personagem tem, por incrível que pareça. Mas dizer isso é nebuloso. Como saber quando uma pessoa realmente busca seu lugar no céu? Ela muda suas roupas, costumes, abandona seus deuses antigos, ouve apenas música sacra? A fé salva ou as obras salvam? O nosso exorcista mostra um caminho diferente. Em seu último ato, ele tenta o auto-extermínio de forma calculada, sabendo que o príncipe das trevas sempre faz acordos. Ele entende a natureza do seu oponente e também entende a natureza de Deus, o que lhe concederia a salvação. Então, fica a questão. Ao invés de demonstrarmos boas obras ou esperarmos misericórdia divina, por que não procuramos ser sinceros? Não seria melhor pararmos de procurar a linha entre o que é pecado ou não, apenas para ficar em cima dela? Entender de verdade nossas falhas e acertos, parando de ser hipócritas com a nossa própria alma? John Constantine queria ir para o céu, e iria, mas também queria salvar Helena. Também queria vantagem na vida. Também queria poder. Essa é a grande mensagem que a história nos passa. Você não precisa ser necessariamente um santo, totalmente reto, para impactar positivamente a sua vida ou a vida de pessoas ao seu redor. Afinal de contas, não existe nenhum quadro na história da humanidade, por mais bonito que seja, que não tenha pequenos erros, nem que seja uma mísera pincelada. A todos que ficaram até aqui, os mais sinceros agradecimentos do seu Mano Meia-Noite. Se eu faltei em falar alguma coisa, comentem. Avaliem a experiência com um gostei ou não gostei. Todos os comentários são bem-vindos para a melhoria do canal. Conto com vocês e até a próxima.